você tem o Catecismo Maior de São Pio X, não é propaganda, né? Porque se fosse propaganda a gente já estaria fazendo assim, né? Então, Catecismo Maior de São Pio X é um livro essencial para a verdadeira igreja. Se você não tem esse livro ainda, você está obrigado a adquirir. Se você já adquiriu, você está obrigado a estudar. Tá certo? Tem que estudar. É claro que o catecismo não é um livro que você pega que nem um romance e você vai lendo assim numa noite de insônia até terminar. Obviamente não. O Catecismo Maior de São Pio X é um livro a ser estudado. Você precisa estudar para entender o que está acontecendo. E hoje eu trouxe aqui para você justamente dois tópicos muito importantes, o 153 e o 193. Está na parte justamente onde fala do creio. Ele está analisando aqui cada trechinho do creio. E eu vou pegar esses dois tópicos, você vai entender por quê. No 153, que é a página 46, nós temos o seguinte: todos que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Então, vou ler de novo a resposta. Todos que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. E quem é o Pontífice, o Romano Pontífice? O Papa Bento XVI. Justamente porque o Papa, ele normalmente concentra nele duas funções, a administrativa e o munus apostólico. Na verdade, a função da administração da igreja é decorrência do munus apostólico, que o Papa recebe desde lá, justamente de São Pedro, passando por todos os papas até chegar nele. Nosso Papa ainda é vivo e não renunciou ao munus apostólico. Portanto, ele continua sendo Papa. Lhe foi usurpada aí a parte administrativa, mas a parte espiritual ele não abriu mão, não, mostrando para nós que ele continua sendo Papa e o resto foi surrupiado, devidamente arrochado pelos bergolianos que não são Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque todos que não reconhecem o Romano Pontífice por chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Então, todos os cardeais, todos os bispos, todos os padres, todos os diáconos, todos os fiéis, enfim, que não reconhecem o Papa Bento XVI como Papa, estão fora da Igreja Católica Apostólica Romana. São apenas bergolianos e não católicos apostólicos romanos. E isso nos leva à questão 193, pouquinho mais à frente, que na página 51. Na questão 193 nós temos assim: por que o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo? A gente sempre fala, né? O Papa Bento XVI é o vigário de Cristo. Mas por que isso? O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa, esse O com O maiúsculo, justamente porque se refere a Jesus. O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da igreja. O Romano Pontífice é o chefe visível da igreja, porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus, que é a cabeça invisível da igreja. Então você tem a cabeça da igreja, que é justamente nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça invisível da igreja, e o Papa verdadeiro, no caso o Papa Bento XVI, logo abaixo, a cabeça visível da igreja. Então quem não está com o Papa Bento XVI não está na Igreja Católica, não está com o nosso Senhor Jesus Cristo, não está em comunhão com a Igreja, não está em comunhão com Cristo, portanto está excomungado da Santa Igreja. Excomungado significa isso, fora da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente por isso que aqueles que estão com Jorge Mário Bergoglio estão todos excomungados fora da Santa Igreja. E é justamente por isso que todos os sacramentos,
a partir da renúncia, entre aspas, a partir da eleição, entre aspas, justamente Jorge Mário Bergoglio, passaram a ser inválidos. Porque os padres não reconhecem mais justamente o verdadeiro Papa, não estão ligados a ele, portanto se desligaram de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é a fonte de todo o sacramento, toda a bênção, toda a graça? O Senhor. Se não está com o Senhor, está fora. Não tem sacramento para essas pessoas, porque o autor de todos os sacramentos é Deus. E se a pessoa não está com Deus, então não tem sacramento para ela. Então você imagina o seguinte gráfico. Aqui de um lado nós temos Jesus, o Papa Bento XVI, e aí então o restante do clero e os leigos. Tá certo? Jesus e o Papa Bento XVI continuaram aqui, mas a turminha do clero pulou para o lado de cá, justamente junto com Jorge Mário Bergoglio, o falso Papa. Aí então nós temos o falso Papa, o clero falso excomungado e os leigos desavisados que seguiram o falso Papa e o falso clero e que simplesmente acabaram numa igreja que está o quê? Desligada de Jesus. Jesus não está aqui, Jesus está aqui. Então desse lado da igreja verdadeira sobrou justamente o Senhor, o Papa Bento XVI e meus irmãos e minhas irmãs. Não tem clero e os leigos somos nós da justamente paróquia Sagrada Face de Tours, que é a paróquia espiritual das igrejas domésticas, batendo todos os dias pelas redes sociais a verdade, muitos de nós aí falando pessoalmente e as pessoas não querem ouvir, porque pensar dói, né? A questão é que pensar dói, bergogliano não gosta de pensar, querem que pense por eles. Nós temos Jesus Cristo, o Papa Bento XVI e a paróquia Sagrada Face de Tours. O restante, uma turma dos leigos, simplesmente se desencantou aqui com Jorge Mário Bergoglio. Eu conheço gente que estava lá participando de pastorais, hoje é evangélico, está em outras igrejas, perdeu a fé, largou mão. Mas por quê? Porque erroneamente eles identificam Jorge Mário Bergoglio como Papa, e isso é o que ele não é. Ele é da falsa igreja, da igreja bergogliana, nada a ver com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Ele é da igreja bergogliana. Então nós temos Jorge Mário Bergoglio, o clero falso, e um monte de leigos, uma parte deles enganada, é verdade, e outra parte que está sabendo exatamente o que está acontecendo e mesmo assim está apoiando justamente o falso Papa. É por isso que todos os sacramentos que eles dizem que administram na falsa igreja são inválidos, porque eles não são igreja, eles estão excomungados, fora da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, porque estão fora da comunhão com o verdadeiro Papa. E justamente por isso os sacramentos deles não valem nada, vezes coisa nenhuma. Então, pronto, fica respondida a pergunta aí, se os sacramentos do dia da posse lá, né, do Bergoglio para cá, são válidos, totalmente inválidos. Não valem absolutamente nada. Então, por isso, nós estamos administrando os sacramentos todos aqui, tirando o sacramento da ordem, que daí não é da nossa alçada, nós respeitamos a Santa Igreja de 2000 anos, tirando isso, nós então estamos administrando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e em união com o Papa Bento XVI, os outros sacramentos. Tá bom? Aí você precisa entender justamente que você precisa estudar o Catecismo Maior de São Pio X. Pois se você estudar bem o Catecismo Maior de São Pio X, para se aprofundar, você vai no Catecismo Romano do Concílio de Trento e lá você se aprofunda mais ainda nas questões da catequese. Mas, resumidamente, está tudo aqui. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Seja bem-vindo à Igreja Verdadeira. Você está na verdadeira igreja que está com o verdadeiro Papa e por isso está com o nosso Senhor Jesus Cristo.